Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Evoluindo o Meu Ser. E para você que não me conhece, eu sou Yuri Esaú e criei esse canal para a gente estar falando sobre espiritualidade, transição planetária, quinta dimensão, autoconhecimento e expansão da consciência, pessoal. Assunto muito, assuntos muito interessantes para os dias de hoje e como é que a gente consegue realmente utilizar esses assuntos na prática. O que que é isso? Sobre o que que você está falando? Estou meio assim, não estou tão conectado e antenado sobre esses assuntos. Pois bem, o planeta está passando por uma grande transformação e, como consequência, nós humanos também estamos passando por uma grande transformação e uma grande possibilidade única nessa encarnação de podermos nos curar cada vez mais com diversas ferramentas disponíveis que temos hoje. A quantidade de novos terapeutas energéticos holísticos que estão trazendo de consciências superiores para o planeta Terra para poder oferecer elevação de consciência, expansão de consciência, elevação de vibração, cura para as pessoas, assim, é uma quantidade gigantesca. Fico muito feliz e muito contente realmente que nos últimos anos a quantidade de terapeutas holísticos que tem, as pessoas que têm se colocado como terapeutas holísticas, ela tem aumentado cada vez mais e isso é muito legal, porque realmente contribui para que a gente consiga cada vez mais colaborar com as pessoas, ajudar as pessoas a se encontrarem, a se conectarem consigo mesmo e cada vez mais a gente transformar esse lugar em um lugar muito melhor de se viver. E hoje eu vou falar sobre um assunto que é espiritualidade, na minha concepção. O que mais de importante eu aprendi e absorvi nos últimos tempos? Quais foram os principais ali fatores que realmente falaram assim, é isso, faz sentido. Muitas vezes a gente pensa, ou muitas pessoas pensam, né, que espiritualidade ela está só relacionada a questões de espíritos, né, de questões astrais, mas muitas vezes ela está relacionada com fazer sentido para você mesmo. O quanto a espiritualidade faz sentido para você mesmo. Quantas vezes na sua vida você parou, realmente se conectou consigo mesmo e falou assim: nossa, é isso, faz sentido, faz total sentido. Então, por muitos anos, eu tive alguns momentos que eu tive a grande percepção de que assim, tudo faz sentido e eu estou exatamente onde estou porque deveria estar aqui. E quanto mais eu percebia isso, mais eu me abria para novas possibilidades. Mais eu estava conseguindo ter a percepção de que eu precisava continuar caminhando para ter, para conseguir, né, expandir cada vez mais minha consciência, continuar com meus tratamentos, com as terapias que eu fazia, as energéticas, holísticas, para expandindo minha consciência e cada vez mais isso tudo fazer sentido, essa espiritualidade, independente da forma que ela vem, ela se conectar, ela se comunicar comigo e falar, faz sentido, realmente faz sentido. Então, muitas vezes não é só sobre você ver as coisas, sentir as coisas. Às vezes é sobre você consigo mesmo. É você se conectar consigo mesmo e entender que realmente você é muito mais do que imagina. Você está fazendo parte de uma grande transformação no planeta Terra. E sem sombra de dúvidas, a sua vida é muito importante para que a gente consiga, em colaboração, de forma cooperativa, transformar esse planeta em um planeta muito melhor. E vocês podem perceber que constantemente eu uso os mesmos argumentos, as mesmas falas. Vocês sabem por quê? Porque esse é o poder de cocriação. Quanto mais a gente fala o que a gente quer, mais isso se aproxima de se realizar no futuro. Então, para você que, de certa forma, costuma usar palavras sobre o que você não quer, ou palavras negativas, ou fala com muito medo, é bom você ficar atento e tentar cada vez mais transformar essas falas em falas positivas sobre o que você quer. Então, o que eu quero para o futuro? Eu quero ser uma pessoa próspera, eu quero ser uma pessoa
com muitas conquistas, uma pessoa com muita força, com muita destreza, uma pessoa que realmente é convicta das suas ideias, então você precisa ter firmeza e disciplina e constância. E o seu falar, ele é muito importante que você consiga falar de forma positiva. Porque isso vai se integrando no seu corpo cada vez mais. Quanto mais você fala, você vai percebendo que aquele futuro ele se aproxima do presente. E aí você começa a falar, você começa a convencer para o seu corpo como um todo que aquilo ali ele é uma realidade. E conforme você vai sentindo que aquilo ali realmente é algo que vai se aproximando do presente, isso cada vez mais fica mais favorável de acontecer. Muitas vezes da minha vida, antes de realizar algumas coisas, eu comecei a pensar, a co-criar, a atrair a construir aquele futuro, e aquele futuro virou um presente. Muitas vezes, sim, inúmeras vezes. Vou dizer da última experiência para vocês, que foi sendo DJ. Em menos de 2 anos sendo DJ, eu fui compartilhado numa das páginas mais famosas do Brasil, com milhares, e teve algumas páginas com milhões de seguidores. Mas antes disso acontecer, eu escrevi que eu ia ter o projeto mais famoso do Brasil. E realmente aconteceu isso. Mas por quê? Porque eu co-criei aquele futuro. E sem sombra de dúvidas, eu acredito muito que a gente pode transformar esse planeta num lugar muito melhor. Quanto mais pessoas tiverem essa forma de pensamento, mais provável fica de acontecer isso. E muitas vezes, na minha juventude, hoje eu estou com 32 anos, né? Mas muitas vezes eu tive a percepção que eu era muito ingênuo. Eu sempre tive uma percepção ou uma imaginação que as pessoas sempre ofereceriam o melhor delas, não só para mim na troca, como para outras pessoas também. Trabalhando na área da saúde, muitas vezes eu me deparei com isso. Com pessoas que, na verdade, só pensavam no próprio umbigo, pensavam só em ganhar e não em oferecer uma troca justa que seria bom para ambas as partes. Então, e muitas vezes eu acabei caindo nessa. E aí eu ficava me perguntando, mas meu, será que eu que estou errado nessa história? Será que realmente eu devo pensar dessa forma, que eu tenho que estar ganhando em cima dos outros ou me beneficiando em cima dos outros? Eu acho que a minha percepção depois de alguns anos foi que não. Que assim, a troca ela tem que ser justa. Ela pode ser justa. E quando ela é justa e boa para os dois lados, todo mundo sai ganhando. E por conta disso, eu acabei tendo alguns traumas por conta disso, né? Porque você imagina, você pensa de uma forma, muitas pessoas agem de formas diferentes e você. Aí eu comecei a refletir, eu falei assim, meu, será realmente que eu tô pensando de uma forma coerente, consistente com a realidade que a gente vive hoje aqui nesse planeta? Isso vai ser uns 6, 7 anos atrás, né? Fiquei muito pensando nisso, eu falei, será mesmo? Então eu acabei adquirindo alguns traumas, alguns medos, né? Ali algumas inseguranças. E aí, como é que você lidar com isso depois de alguns anos? Como é que você continua lidando com isso? Fica com essa coisa na cabeça, você começa a acumular isso na sua, como um tártaro, né, no seu mental. E eu digo, por isso que as terapias elas são fundamentais para que a gente esteja cada vez mais se curando, se autoconhecendo. E quanto mais a gente faz isso, mais o nosso canal fica aberto para outras consciências. Então, basicamente, temos a nossa consciência e podemos nos conectar com consciências mais evoluídas, mais elevadas. E não precisa ser visualmente, isso pode ser através da sua consciência mesmo. Quanto mais você se cura, quanto mais a possibilidade de você elevar a sua frequência através dessas terapias, você consegue se conectar com consciências mais elevadas. E quando você se conecta com consciências mais elevadas, muitas vezes você tem muita clareza do que pode ser feito, como pode ser feito e o que realmente está acontecendo. Então, às vezes a gente tem muita dúvida, né, do que está acontecendo. A gente tem visto aí vários movimentos no planeta acontecendo, muitas informações novas vindo à tona, situações que antes não eram muito reveladas e agora estão sendo muito reveladas. A gente tem visto vários assuntos, tantos assuntos aí
possíveis OVNIs em vários lugares do planeta. Mas eu digo com muita segurança, quanto mais você se cura, quanto mais você expande essa consciência, quanto mais você tem hábitos saudáveis de alimentação saudável, de práticas saudáveis, que vai te trazer saúde para o seu corpo e não fuga, tá? É saúde. Então, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito através das terapias, da meditação. Vocês estão sabendo aí que a nova moda agora é meditar. Essa é a nova moda. Meditação agora é a nova moda. Te traz uma sensação de paz, uma sensação de presença. Sim, é libertador. Quando você começa a se jogar para esse caminho da espiritualidade, do autoconhecimento, é realmente libertador. Você sai desse pensamento e você começa a se conectar com outras frequências, outras consciências que te possibilita, sim, é uma libertação sem igual. Sem sombra de dúvidas, eu digo isso com muita propriedade. Mas é importante você ter essas práticas. Se você realmente não tiver essa disciplina e constância, as coisas realmente elas não acontecem do nada. Às vezes pode até acontecer, você pode ter um chamado ali muito mais forte, um despertar muito mais forte. Mas quando você começa a aplicar essas práticas no seu dia a dia, sem sombra de dúvidas, assim, você vai sentindo a transformação da sua sutileza como ser humano, da sua frequência, você vai se conectando com coisas mais elevadas, as coisas vão fazendo muito mais sentido, você vai sentindo mais tranquilidade, mais paz. Eu já disse em algum vídeo aqui para vocês e vou repetir, realmente o uso dos florais alquímicos, pessoal, é realmente fantástico, fantástico. Os florais alquímicos, assim, eu tenho usado eles aproximadamente há um ano e a transformação que foi na minha vida, as curas que foram possíveis serem feitas de traumas, de medos, de sentimentos presos, é uma libertação assim sem igual. Então, se você tem a possibilidade aí de estar fazendo um tratamento com os florais alquímicos, eu super recomendo. E para você que não sabe, eu também sou um terapeuta alquímico e, sem sombra de dúvidas, vai ser um prazer estar colaborando para que você consiga se libertar cada vez mais desses traumas, desses medos, desses tártaros que muitas vezes ficam presos, né, na nossa mente, de tudo que fica impregnado no nosso corpo através dos nossos sentimentos e das vivências que tivemos na nossa vida. E que tá tudo bem, tá tudo certo. Mas quanto mais você busca, sem sombra de dúvida, você vai perceber que o quanto isso é libertador, né? O quanto isso é maravilhoso para a sua vida. E quanto mais as coisas vão fazendo sentido. Então é isso, pessoal. A espiritualidade basicamente é isso. Às vezes não é o que a gente fica imaginando, não, mas é o que faz sentido para você. Ela vai chegar exatamente o como você precisa perceber ela, entende? É muito sutil. Então é isso, pessoal. Para você que ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal Evoluindo o Meu Ser, com muito conteúdo interessante, que a gente fala sobre quinta dimensão, espiritualidade, transição planetária, frequências e tudo que envolve esse mundo meio místico, para que você consiga utilizar isso na prática e para que isso faça sentido na sua vida. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo.